Graça e paz, irmãos e irmãs, bom estarmos juntos essa manhã. Fiquei um pouco constrangido, porque o pastor Cleiton é muito generoso, né? Aí a gente fica meio assim, mas vamos lá, né, Patrícia? Vamos dar continuidade. Eu quero te convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar novamente. Te agradeço, Pai, pela oração feita pelo pastor e pelos meus irmãos, mas oro novamente ao Senhor, ó Deus, para te pedir, por favor, ó Deus, toma, Senhor, o coração de cada irmão e irmã aqui essa manhã em tuas mãos, para que possamos sair daqui, ó Deus, em nome de Jesus, edificados pela tua palavra. É a oração que faço a ti, Deus, novamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Antes de irmos à mensagem dessa manhã, eu quero situar você, meu irmão e minha irmã, o que está acontecendo aqui. Alguns versículos antes, Andréia, Natan vai se encontrar com Davi e vai fazer uma profecia, né? O capítulo 7 de 2 Samuel é um capítulo importante, porque é o capítulo da aliança, Ana, de Deus com Davi. Então, quando você estiver na sua casa lendo 2 Samuel, se você não souber dessa informação, guarde ela no seu coração. O capítulo 7 é um capítulo importante para o livro de Samuel, porque é o capítulo da aliança de Deus com Davi. E aí, logo depois, Patrícia, nos versículos seguintes, Edgar, Davi resolve fazer uma oração ao Senhor. E essa oração, Natânia, ela pode ser dividida em 3 partes, né? O bloco que nós lemos é uma parte de ação de graças, onde Davi vai falar da graça do Senhor sobre a sua vida. Depois do capítulo 25 ao 27, mais ou menos, Davi vai suplicar a Deus. E depois do versículo 25 ao 27, e depois do versículo 28 ao 29, Davi vai pedir a Deus pela permanência da bênção. Se vocês observarem, desde domingo passado, o tema da graça tem estado em alta aqui na igreja, né? E é bom que esteja mesmo, né? Graça é algo que precisa estar sempre alto. O pastor pregou aí uma mensagem muito linda aos nossos corações domingo à noite. A Natane falou sobre graça, nós cantamos a bondade de Deus, os irmãos do coral aqui agradeceram a Deus pela graça do Senhor por esse tempo, por ter mantido o coral. Então, tema graça está em alto na nossa igreja. O que nos faz, Cristina, uma igreja madura? Porque a graça, Adriana, ela traz muitas coisas, como, por exemplo, o livramento que a Natane contou. Mas a graça também traz, Vivi, maturidade. A graça também traz, minha amiga Simone, a capacidade de autocrítica. E eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, ainda mais um pouquinho sobre esse tempo, sobre esse assunto. Então, eu quero reler com você, por gentileza, o versículo 18, que diz assim: Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Eu vou dividir o versículo 18 em 2 partes, porque eu quero
conversar, refletir com você, meu irmão e minha irmã, sobre duas questões no versículo 18. A primeira é esse pequeno iniciozinho que ele diz: então o rei Davi se pôs diante do Senhor. A palavra de Deus, pelo menos assim, né, no decorrer do seu trajeto, ali folheando as páginas da Bíblia, ela vai mostrar para nós, Ricardo, algumas formas de se colocar diante do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é falado por Jesus em Lucas, no capítulo 18. Você não precisa abrir, mas diz assim a palavra de Deus: 2 homens foram ao templo para orar. 2 homens, você conhece bem esse texto? 2 homens foram ao templo para orar. 2 homens foram se colocar na presença de Deus. Concordam comigo? Foram ao templo para orar, foram se colocar na presença de Deus. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Já o publicano, minha amiga André, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Bem sabemos que diante de Deus todos somos pecadores. Não há nenhum justo sequer diante de Deus, aqui na nossa humanidade, a não ser o seu Filho, Jesus Cristo. Né? Não há. O texto bíblico vai trazer para nós que todos nós pecamos, todos nós carecemos da graça. E aí a gente percebe que o fariseu, ele ainda não atingiu a capacidade de compreender, Cristina, a ideia de graça. Porque ele chega dizendo assim: ó Deus, graças te dou porque não sou igual aos demais. Ele não entendeu. Porque quando o texto diz, Pati, todos pecaram, o texto nivela todo mundo. Não há nem maior nem menor. Na nossa realidade, há uma ideia de hierarquia, amém? Isso é legal. Mas diante de Deus vem à mente: todos nós carecemos da graça. Então o texto nivela, põe todo mundo aos pés do Senhor. E aí o fariseu, ele ainda não conseguiu compreender isso. E no início eu dizia que a graça nos dá a capacidade também, irmão Ronaldo, da autocrítica. Perceba que o fariseu ele ainda não alcançou também essa capacidade. Porque ele diz assim: pastor, não sou como os demais. Ou seja, Natan, ele nem olhou para ele. Ele nem conseguiu, Zelinha, fazer uma autocrítica. Ele, não sou igual a esses caras, não. Entendeu? Então, ele já tem a capacidade de criticar os outros, mas ele mesmo não. Já o publicano, aí esse sim, Andréia, esse entendeu graça, que gerou maturidade e deu a ele, Ricardo, capacidade de autocrítica, de olhar para dentro de si e entender: cara, diante de Deus eu sou nada. E aí é legal porque no texto tem assim, né, aquele acento assim: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E aí eu quero voltar com você ao versículo 18, que nós lemos lá de 2 Samuel. É perceptível que Davi, em sua oração, escolhe o caminho daquele que está caminhando para uma maturidade cristã e consegue, diante de Deus, fazer uma autocrítica. E aí eu quero te levar a algumas questões ainda no versículo 18, porque ele continua dizendo: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Perceba, Adriana, que na oração de Davi, Davi se maravilha por ser pequeno diante de Deus, Leia. É motivo de dar graças a Deus. Davi olha para Deus e fala: Senhor, quem sou eu? Ele se maravilha por diante de Deus, por estar aos pés do Senhor, Simone. E dependendo da escolha que eu faço, Andréia, de me pôr diante de Deus, isso vai refletir em todas as coisas que eu faço. E aí no versículo 18 eu já quero te convidar a uma aplicação. Se eu escolho me colocar na presença de Deus, Clara, como alguém que não caminha para a maturidade cristã, que não tem capacidade de autocrítica,
automaticamente, irmão Ronaldo, isso vai se repercutir em todo o meu ambiente. Por exemplo, eu não vou ser um bom liderado pela Natane. A Natane é minha líder, mas olha como, se eu me coloco diante de Deus, William, como alguém que diz, Senhor, não sou como a Andréia, imagine, eu nunca vou ser um bom amigo para a Natane. Se eu me coloco, Leia, diante de Deus como alguém que diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou como o Marlon, imagine como eu vou agir com a minha esposa em casa. A maneira como nos vemos diante de Deus reflete em toda a nossa caminhada. Por isso que, às vezes, a gente está no trabalho, e aqui, gente, eu estou contando um fato real, só não vou dar nome, mas eu estou falando realidade, não estou fazendo fofoca, Ana, estou falando o que eu vivi. Às vezes a gente está no trabalho, e a gente está lá no dia a dia, não é, Gabi? Aí chega o Rogério e fala assim, ô, meu irmão, Pai do Senhor, eu sou crente, vamos trabalhar junto, vamos. Aí eu sou crente, leva 10 minutos, passou um pouquinho, já acabou, né? O Rogério já esquece que ele é crente e tal. Porque a maneira, Simone, como me coloco diante de Deus, é que vai dizer quem eu sou para você. É que vai dizer se eu sou uma boa ovelha para o pastor. E aqui eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de alguém que louva a Deus por ser pequeno diante do Senhor. Entendem? Não é perfeição, não é aqui, é como eu dei o exemplo da Natane, não é que a Natane vai ter um ministro perfeito, ela vai ter um ministro que reconhece a soberania de Deus e isso muda toda a forma como eu lido com ela. Isso muda a forma como criamos os nossos filhos. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não ia falar isso, não, mas eu percebi que botaram um monte de criança ali perto da Zélia. O que é isso? É só um parênteses. Eu precisei, Tiago, botar um monte de criança ali. O que está acontecendo? Adriano, isso é coisa tua, né? Mas é um monte de criança ali. O que está acontecendo, Cristina? Não estou entendendo, mas vamos lá. Vamos continuar. Mas a forma como estou diante de Deus muda. A maneira como vamos criar os nossos filhos, a maneira como você, meu amigo, vai lidar com a Clara, muda tudo. Muda tudo. A maneira, eu vou repetir isso algumas vezes, a maneira como nos colocamos diante de Deus muda tudo ao nosso redor. Então, Davi, ele escolhe louvar a Deus pela sua pequenez. E quando chegamos, Simone, ao final do ano, né, é normal cairmos num período de reflexão. Né? E aí, na educação, Cristina, a Cristina sabe bem isso também, né? Existe uma coisinha que a gente usa, né? Aqui na escola dominical também, os irmãos e irmãs que são professores de escola dominical, que é ação, reflexão e ação. Né, Cristina? E aí fica nesse ciclo, né? Só para que você entenda. A gente chega na sala de aula, né, Paty, com as crianças, toma a ação de dar a matéria. As crianças devolvem aquilo ali, né? Tem aquela troca, e aí você reflete sobre o que foi feito em sala de aula. E aí você muda a sua ação ou não, enfim, né? E mesmo não sendo todos nós aqui especificamente pedagogos, como a Cristina, nós fazemos ação, reflexão e ação. Então, esse é um período que as pessoas ficam muito pensativas, né? Final do ano, um ciclo se encerrando, né? E é um tempo que mexe muito com a gente. E eu quero apontar para você que tempos são importantes, principalmente para nós cristãos. A Bíblia, a palavra do Senhor, o Senhor age com a questão dos tempos, né, das estações. Né? Cantamos aqui, este é um tempo de festa, é um tempo de louvor e tal. Mas também há uma outra canção que diz, se é tempo de chorar, tem que chorar. Né? E, enfim, né, há tempo para todas as coisas. E nesse período de reflexão, né, e fazendo um link com o versículo 18, você vai perceber que olhamos para esse tempo e percebemos que algumas atitudes foram boas, outras não foram tão boas assim.
Algumas coisas eu vou repetir, André, em 2025, outras eu não vou repetir. Algumas coisas eu preciso aprimorar, novos passos precisam ser dados, mas também voltar atrás às vezes uma coisa que precisa ser feita, né? A gente começa a refletir. Porém, pegando a ideia do versículo 18, a depender da maneira como nos apresentamos diante do Senhor, isso também vai interferir, minha amiga e meu amigo, no nosso período de reflexão. Porque, veja bem, Deus, Ele pode fazer todas as coisas, amém? Deus pode, não há dúvidas disso. Deus pode fazer todas as coisas. Mas, Ana, Ele não quer necessariamente fazer todas as coisas que eu quero que Ele faça. Isso é uma verdade. Só que vocês vão concordar comigo, eu acredito, que para você chegar a essa ideia aqui, você precisa estar num caminho de maturidade e autocrítica. Senão você não lida bem com essa ideia. Não é, Edgar? É difícil, cara, lidar com isso se você não caminha com o Espírito Santo numa ideia de crescimento ano a ano, numa ideia de autocrítica, de olhar para si, continuar crendo. Sim, o Senhor pode todas as coisas, mas Ele não quer necessariamente tudo o que eu quero. E declarar isso, de certa forma, né, e é que temos muitos irmãos e irmãs muito mais experientes do que eu, vocês vão perceber que isso traz paz ao nosso coração, porque você declara a soberania de Deus e declara que Ele governa sobre todas as coisas, mas que nós somos limitados. E o que nós queremos, irmão Ronaldo, muitas vezes está dentro do nosso patamar de limitação. Eu só consigo enxergar aqui, Ele vê o todo. E aí eu quero trazer um exemplo disso, recente. Nós temos uma amiga, a Zelinha compartilhou isso com o pastor. Nós temos uma amiga, o nome dela é Lohane. Lohane, acho que há uns 5 anos, né, Zelinha, mais ou menos, vinha sofrendo de uma doença chamada lúpus. Né? E aí Lohane interna, volta. No mês de novembro, né, Lohane internou, e aí o esposo dela entrou em contato, aquela coisa, vamos fazer uma corrente de oração e tal, e oramos, e aquela coisa muito legal, né, todo mundo junto ali, com a família orando, porém, aprove ao Senhor que a Lohane passasse o Natal com ele. E aí, Leia, aquele baque. Lohane é uma amiga. E foi engraçado, pastor, porque no dia do velório, eu vivi um momento assim, porque nós crescemos fazendo uma aula de música juntos. Né? Então, foi interessante, porque o nosso professor de música foi a esse. Então, eu vi os juvenis daquela época, lá da igreja de Cavalcante, o Rogério pequenininho, com cabelo, Simone, tá? Com cabelo. E eu vi todo aquele ambiente, sabe? Aquela coisa, porque eu não sei se eu já contei isso aqui, eu acho que eu já contei para a Fernanda e para o Tiago. Ricardo, eu comecei fazendo uma aula de violão e vi que não era do Senhor. Entendeu? Que Deus não queria tudo o que eu queria. Né? E aí eu fui fazer aula de bateria. E eu pude reviver todo aquele momento e pensar, cara, Deus poderia fazer com que a Lohane estivesse aqui com a gente, mas Ele não quer tudo o que a gente quer. E aí você pode pensar assim, Rogério, mas é muito fácil você falar, você era só um amigo da Lohane, de certa forma, próximo. Você não é o esposo dela. Você não é a mãe dela para poder dizer isso. Sim, concordo com você. Mas aí eu quero te lembrar que eu tenho dentro de casa alguém que perdeu uma mãe. E a gente teve que viver isso na dureza. E quem perdeu mãe e pai é que sabe do que eu estou falando. Avó, pessoas próximas, figuras maternas, sabe do que eu estou falando. E aí, a gente começa, com o tempo, pastor, é interessante que parece que a gente vai falando algumas coisas e essas coisas, William, por algum motivo, vão se tornando mais verdades ao passar do tempo. Não é que você tenha que perder alguém para declarar alguma coisa. Não é isso que eu estou falando, não. Mas parece, Edgar, que vocês me entendem? Parece que com o passar do tempo, a vida vai trazendo algumas coisas, Natane, que você começa a perceber que você declara verdades e isso começa a fazer sentido. Entende? Porque sim,
Sim, não há dúvidas na minha casa, não é, Zelinha, que Deus poderia curar a Noemi, não há dúvidas na minha casa. Mas também não há dúvidas de que nem sempre Deus quer aquilo que eu quero. E isso está também, Andréia, na maneira como nos portamos diante de Deus. Provavelmente, esse que chega dizendo, Patrícia, eu não sou como os outros, vai ter muitas crises na fé. Porque a primeira banda que ele tomar na vida, ele vai falar, Senhor, mas eu não era como o Edgar, e o Senhor faz isso comigo? Né? Já o Edgar que chega na presença de Deus e fala, Senhor, sou pecador, preciso do Senhor. O Edgar vai viver a vida dele cristã tranquilo, porque ele vai entender que Deus pode não realizar as vontades dele, mas que em todo tempo Deus está com ele. E é isso que nós cantamos aqui. Tua bondade me seguirá. Não é o meu querer, Andréia. Não é o meu querer, meu amigo. É a bondade, é presença de Deus. E isso está ligado, meu irmão e minha irmã, a um caminho de maturidade que é gerado pela graça. Amém? Vamos continuar aqui agora no versículo 20, por gentileza, que diz assim. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Nesse versículo, irmãos e irmãs, eu me pergunto por que eu tenho tanta dificuldade de autocrítica diante do Senhor, se o texto diz para a gente que Ele me conhece. Qual é a dificuldade de eu rasgar o meu coração diante do Senhor, se o texto já está dizendo para mim, que mais ainda eu posso dizer? Pois tu conheces bem o teu servo. Então, por que não rasgar o coração diante do Senhor? Por que, André? E aí eu volto ao texto. Por que, Fernanda, nós chegamos diante de Deus? Porque eu chego diante de Deus e falo, graças a Deus, que eu não sou como o Tiago, que usa aquele blusão todo bonito. Por quê? Se o Senhor conhece o meu coração. Então, por que essa dificuldade, Simone? Quando estamos diante de alguém que já conhece e que quer intimidade. É muito interessante, né? Porque às vezes, pastor, em minhas orações, eu vou a Deus como alguém que não me conhece, como alguém que não sabe. Deus Todo-Poderoso, amantíssimo Senhor, não sei o quê, todas aquelas coisas. Tem até o cara da escolinha do professor Raimundo, né? Amantíssimo, né? E tal. Todas aquelas coisas, né? Aquelas palavras que eu não estou dizendo aqui que é errado, só que, claro, lá no meu coração, lá no fundo do meu coração, Ele conhece. Então, por que a dificuldade de autocrítica diante do Senhor? Por que não aproveitar, já que ao final do ano nós, consequentemente, chegamos a um tempo de reflexão e rasgar o coração diante de Deus, de maneira que as minhas ações, a partir do próximo tempo que se inicia, Clara, tenha como ponto de partida um coração justificado pelo Senhor. Porque o texto que nós fizemos aqui, um paralelo com Davi, né, a parábola que nós fizemos, vai dizer que aquele que chegou diante de Deus e falou, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador, ele sai justificado. Ele não sai perfeito. Como eu falei aqui, ele não sai um liderado perfeito, ele não sai uma ovelha perfeita, ele não sai um amigo perfeito, ele sai justificado, André. Ele sai justificado. Sabe? Não é o melhor, o Rogério agora vai ser o melhor porque ele entende que ele é pequeno diante. Não, mas ele sai justificado. Teria melhor maneira de iniciar um novo ciclo, se não aos pés do Senhor? Existe alguma outra possibilidade de iniciar um novo ciclo, se não diante daquele a qual declaramos sua infinita bondade aqui? E falamos aqui, a sua graça nunca falha. Gente, se a bondade vai seguir e a graça nunca falha, claro, o ano tem que começar com ele. Ele não falha. Ele não falha. Sabe?
E é legal, eu vou pegar novamente o exemplo aqui do testemunho da Natane, porque por mais que a Natane e o pastor queiram cuidar do Bernardo, cercar ele de todos os cuidados, eles são limitados. Aí o que vem? A graça que nunca falha. Então não dá, Cristina, não tem outra melhor forma de começar um novo ciclo, senão debaixo da graça e fazendo como Davi. Senhor, diante de ti eu sou pequeno, mas eu quero iniciar o meu ano dessa forma, declarando o quão grande é o Senhor na minha vida. Precisa ser assim. É bem verdade, irmãos e irmãs, que todos nós precisamos do Senhor. Nós estamos em vantagem, porque nós reconhecemos isso aí, isso é bem tranquilo, né? Mas todos nós precisamos. Quem está aqui, quem está lá, quem está me ouvindo lá do outro lado, todos nós precisamos. Estamos em vantagem, Simone. Então, por que não aproveitar essa vantagem e correr para os pés do Senhor? Amém, queridos? E aí, eu quero caminhar aqui com você, agora para o capítulo, para o versículo 22, que diz assim, ó. Versículo 22. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Você reparou que Davi, ele termina dizendo, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Você consegue fazer uma reflexão do seu ano rapidamente e declarar a mesma coisa que Davi? Você consegue olhar para esse tempo que passamos e declarar, Senhor, porque assim, Clara, pode ser assim, ó, portanto, grandioso és tu, Senhor, não há ninguém semelhante a ti, segundo tudo que a Clara me falou. Pode ser assim. Pode ser também, segundo tudo que o pastor falou lá no culto, grandioso és tu. Não estou dizendo que está errado aquilo que os irmãos compartilham, mas olhar para nós, Andréia, fazer uma autocrítica. Eu consigo olhar para mim, Simone, e dizer, segundo tudo, o que eu mesmo tenho visto em minha casa? Eu tenho visto a graça do Senhor em minha casa? A Natane já falou que sim, então a Natane já está no texto, né? Já está na palavra. Mas nós conseguimos viver isso, porque às vezes a gente pensa assim, esse ano teve isso, teve aquilo, nós perdemos uma amiga e tal. Mas assim, parar e refletir. Será que em uníssono, como muito lindamente falou aqui o irmão Ronaldo, nós não poderíamos juntos declarar o versículo 22? Nós temos visto graça de Deus em nossas vidas. A Igreja Metodista em Freguesia tem visto graça de Deus em nossas vidas. E aí, é constrangedor, é muito constrangedor, porque no versículo 21, ele diz assim, ó, volta comigo, por favor. Ele diz assim, ó, por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Ou seja, por causa da palavra do Senhor e segundo o coração, Ele escolhe te abençoar, William. E é muito legal, eu gosto muito, porque o pastor Cleiton é muito cuidadoso com isso, e a gente aprende, né, a ter esse cuidado. Não estou falando nada da minha boca, está escrito aqui, segundo o teu coração, por causa da tua palavra, fizeste toda esta grandeza. Mesmo sabendo quem Davi era, ele escolheu por abençoar Davi. Então, mesmo sabendo quem eu sou, Ricardo, a graça do Senhor continua sobre nós. Porque é pela palavra dele. Irmão Ronaldo, se isso aqui fosse segundo a minha palavra, meu irmão, nem sei. Se isso aqui fosse segundo o meu coração, aí é que ia dar muito ruim, Andréia. Imagina, segundo o meu coração corrompido, falho, mas é segundo o coração perfeito do Senhor. É segundo a palavra do Senhor que não falha. É segundo Deus que é fiel. Ele escolhe por nos abençoar. E aí, por isso, o versículo 22, ele se torna ainda mais rico, Edgar. Sabe? Porque quando você chega e percebe que Deus escolhe te abençoar, mesmo sabendo quem você é, mano, se pudesse cavar mais fundo para estar aos pés do Senhor, sabe? Tu dobra o joelho, não dá.
se joga no chão, não dá. Senhor, diante da tua presença, mesmo sabendo quem eu sou, Simone, ele me abençoa, Simone. Gente, olha a esposa que ele me deu, olha para mim, olha a minha esposa. Ele me abençoa, Ricardo, ele te abençoa, mesmo sabendo quem somos. Porque ele escolhe assim. E é a palavra de Deus. Então, o meu convite para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, né, nessa última manhã aí, como o pastor já enfatizou para nós, é que em nome de Jesus, se essa proposta, se o Espírito Santo falou ao seu coração, comece esse novo ciclo aos pés do Senhor. Não há outra opção. Sabe, aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez diante dEle, cantando ao Senhor a bondade dEle, agradecendo a Ele pela graça. Gente, não há melhor forma de começar, senão assim. O Senhor é que tem cuidado de nós. O Senhor é que tem nos mantido firmes, Andréia. Não dá, Andréia, não dá, por mim só não dá. O Senhor é que tem nos sustentado. Eu gosto muito de usar um exemplo, né, que é o exemplo das referências. Até conversei com o pastor e com o Ricardo uma vez sobre isso. E quando você usa a referência da graça, né, porque assim, as referências humanas, você ainda consegue fazer um parâmetro. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. O Edgar é batera, né? E aí eu conheço um outro batera, e aí eu faço um parâmetro. Não, o Edgar realmente melhorou e tal, não sei o quê. Esse cara aqui está precisando estudar, aquela coisa toda, e a gente faz um parâmetro. Quando você pega a graça, num primeiro momento, humanamente, Vivi, você tenta achar um parâmetro, só que não tem. Toda vez que você tenta achar um parâmetro, vem aquilo, é imerecido. Você não merece, eu não mereço. Não merece. Não, mas eu fiz assim. Não merece, eu não mereço. Senhor, mas naquele dia, eu não mereço. Eu não mereço. E a palavra de Deus vai dizer, nós não merecemos. Então, se você puder, meu irmão e minha irmã, começar o seu ano dizendo, obrigado, Senhor, pela tua graça, que não mereço, mas ainda assim, o Senhor escolheu fazer dessa forma. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a repetir. Posso, Natane, podemos repetir a bondade de Deus? Pode? Tudo bem, pastor? A repetir a canção, a bondade de Deus. Amém? Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém.